O ano de 2020 já está virtualmente finalizado. Matematicamente ainda não, mas virtualmente nós já estamos em 2021. E 2021 vai ser um ano decisivo para a política nacional, porque agora que as eleições municipais já acabaram, nós já sabemos quem serão os prefeitos das capitais, das 100 maiores cidades, quem ganhou, quem perdeu, as costuras e alianças políticas, tudo isso nós já sabemos. Sabemos as estratégias, quais deram certo, quais deram errado. E agora as atenções são todas voltadas para as eleições de 2022. E 2021 vai ser um ano muito decisivo, porque as costuras políticas, as alianças, as dificuldades, as articulações já começam a ser estabelecidas e começam a ser concretizadas. Porque lá em 22, em abril, maio, nós já vamos ter a definição de quem serão os pré-candidatos ou os candidatos mais bem cotados para disputar o pleito, que vai ser no final do ano. Bolsonaro vai disputar a reeleição, nós sabemos disso, e o ano de 2021 para ele vai ser um ano complicado. Vou fazer um vídeo sobre isso porque tem muita dificuldade para Bolsonaro, fim do auxílio emergencial, pandemia, então isso tem que ser um vídeo só para ele. O PT e seu candidato. Quem será o candidato do PT? Vai ser Haddad? Vai ser Lula? Nós ainda não sabemos, há essa grande definição, mas o PT possivelmente terá candidato. João Dória. Como Dória chegará em 21? Chegará forte? Chegará fraco? Politicamente desgastado? Isso também é uma incógnita. Uma grande incógnita também é Sérgio Moro. Moro vai ficar na Odebrecht, vai sair, vai para os Estados Unidos. O que ele vai fazer? Vai ler o livro da esposa, que foi considerado o pior livro do ano? São situações que Moro ainda precisa se decidir. Talvez vai perguntar para a esposa, porque é a esposa quem toma as decisões para ele. E temos Ciro Gomes, que já se colocou como candidato em 2022 e tem feito um caminho desde o final das eleições de 2018 para tentar chegar forte em 22. Ciro Gomes está tomando o caminho correto, isso pelo menos na minha interpretação política eleitoral. Se ele vai chegar, conseguir ir ao segundo turno em 22, isso já é outra história. Mas o caminho que ele tem feito, apesar de alguns percalços, é um caminho que tem se construído de um modo coerente. Agora vamos falar sobre Ciro Gomes. Ele é, claro, o assunto desse vídeo, como será o 2021 de Ciro Gomes. Mas antes, clique no botão de gostei, 250 likes em menos de uma hora é a meta de todos os nossos vídeos do canal. Você sabe disso. Para falarmos de 2021 de Ciro Gomes, nós temos que olhar o 2020 dele, porque foi um ano que ele conseguiu se consolidar, principalmente para o grande público. O Ciro Gomes, em 2019, ele está muito restrito à internet, participava de um canal aqui, uma entrevista quase que marginal com um humorista colar, mas o ano de 2020 para Ciro Gomes foi um ano bom, porque ele conseguiu ter um espaço na grande imprensa, apareceu no Globo News, teve aquela discussão no bom sentido, tá? Troca de ideias com o João Amoedo, apareceu no Roda Viva, então o Ciro Gomes teve espaço na grande imprensa, saiu da marginalidade da internet e foi para a televisão, o que é claro, muito importante, e principalmente apareceu várias vezes no Datena, que é mesmo sendo um programa de rádio, é um programa bastante popular. E o mais importante para Ciro Gomes foi a consolidação da aliança dele com o PSB, porque no Nordeste, de 9 capitais, Ciro Gomes comanda de modo direto ou indireto 5 delas, com prefeitos do PDT ou com alianças com o PSB e o Democratas. Tudo bem que em Salvador é o Democratas, está um pouco mais distante do Ciro Gomes, mas em Maceió com o João Campos, em Recife com o João Campos do PSB e em Maceió com o JHC, também do PSB, Ciro Gomes formou uma boa aliança. Tudo bem que na região sudeste, Ciro Gomes não conseguiu fazer com que o Márcio França fosse ao segundo turno. Aí ele ficou ali no meio do caminho, assim como Marta Rocha, que era candidata pelo próprio PDT. Ciro Gomes fracassou no Sudeste, não foi uma vitória tão completa, mas no Nordeste ele conseguiu estender um pouco a sua zona de influência, o que é, claro, muito positivo, haja vista que o Nordeste é um colégio eleitoral muito volumoso, né? Tem muitos eleitores, é bastante populoso, enfim. Agora, qual é a grande dificuldade do Ciro Gomes? O Ciro Gomes ele precisa consolidar ainda mais essa aliança que ele tem com o PSB. Ele vai ter que administrar essa aliança porque o próprio João Campos, que venceu com o apoio do Ciro Gomes em Recife, o Ciro Gomes participou da campanha, não vou dizer que o apoio do Ciro Gomes foi decisivo, mas o Ciro Gomes participou. O João Campos começou a falar, e algumas pessoas também do PSB começaram a falar que aquela aliança do PDT com o PSB foi algo pontual para as eleições de 2020, não está nada decidido para 2022, enfim. Essa é uma questão que o Ciro Gomes vai precisar administrar. Há um outro problema que é a cláusula de barreira. Essa cláusula de barreira é a grande reforma política brasileira. Porque com o passar do tempo, em 2030 nós vamos chegar aí com mais ou menos 6, 8 partidos. Porque os partidos que não conseguirem performar, não conseguirem formar quadros, eles vão vão desaparecendo. E há uma conversa de uma fusão entre o PSB e o PCdoB.
do Flávio Dino, da Manuela Dávila. A fusão desses dois partidos poderia aumentar o fundo partidário desse MDB da esquerda, como os próprios falaram, tá bom? De um modo bastante substancial. E aí o que acontece? Por conta da cláusula de barreira, os partidos eles vão ter que lançar candidatos próprios. Então essa fusão, essa grande união do PCdoB com o PSB poderia retirar o apoio que o PSB garante ao Ciro Gomes para lançar um candidato único, no caso, um candidato próprio, podendo ser, no caso, o Flávio Dino, que já há essa conversa do Flávio Dino migrar para ser o candidato desse novo partido. Por isso que o Ciro Gomes começou a dar umas cutucadas aqui ou ali no Flávio Dino nesses últimos meses. Apenas retórica eleitoral, porque há uma disputa dentro da esquerda para saber quem que irá ao segundo turno com o Bolsonaro. Pode ser o Ciro Gomes, pode ser o Haddad, o Lula ou um outro candidato. Então essa é uma dificuldade que o Ciro Gomes vai ter que administrar, que é a tentativa de fusão, o flerte entre o PCdoB e o PSB. Outro problema de Ciro Gomes é com relação ao João Dória. Como que João Dória vai se comportar e como que vai ficar o capital político de Dória em 2021? Porque João Dória quis se posicionar como sendo o grande racional dessa pandemia. Era quem iria distribuir as vacinas, era quem estava indo de acordo com a ciência, ao contrário de Bolsonaro, que era um tremendo deslocado. Porém, as últimas ações de João Dória mostraram que ele é um péssimo gestor. Não apresentou os resultados dentro do prazo da Coronavac, da eficácia da Coronavac, falou que é uma questão contratual, mas depois a Turquia, que está usando a Coronavac, também já apresentou os resultados. Então Dória patinou legal, mostrou um enorme despreparo, viajou, fugiu para Miami, ficou isolado politicamente, então a batata do Dória assou. Claro que o Bruno Covas, sendo eleito, reforça a aliança do João Dória com o Democratas, o que é claro bom para o governador de São Paulo. Mas há uma sombra de Luciano Huck chegando e o Democratas olha para o Luciano Huck com bons olhos, porque desde o ano passado o Rodrigo Maia falava que eles enxergavam apenas duas pessoas que poderiam quebrar a dicotomia PT e Bolsonaro. Um seria Ciro Gomes e o outro Luciano Huck. Então como vai ficar? João Dória precisa administrar esse fantasma de Huck que está aqui no cangote dele com aquele narigão. E é claro que se o Ciro Gomes conseguir eliminar o João Dória dessa centro-direita, ele pode trazer apoio de partidos interessantes e ele precisa ter essa composição. Uma delas seria com o Democratas. Eu acho muito difícil. O próprio Ciro Gomes também fala que é difícil, porque o Democratas tem uma simbiose grande com o PSDB. E aí como ficaria? O vice hoje do João Dória é do Democratas. E o Democratas deu apoio ao Bruno Covas. Então há toda essa situação. O grande problema é que há uma questão entre o PSDB e o Democratas, e essa questão envolve Geraldo Alckmin. Alckmin, para prejudicar João Dória, pode sair como candidato a governador. E a postura do Dória com o Democratas seria, olha, vocês me dão apoio para a presidência da República e eu garanto apoio ao meu vice para que vocês possam disputar com chances de vencer o governo do estado, com o apoio do PSDB. Se Geraldo Alckmin quiser disputar, esse acordo fica melado. E aí é claro que dificulta essa aliança de Democratas e PSDB para a candidatura de João Dória à presidência da República. É uma dificuldade que ainda vai ser negociada. Um outro ponto que o Ciro Gomes precisa ficar muito atento é com o PSD, o partido de Gilberto Kassab. O Gilberto Kassab, ele não gosta, tem alguns problemas com o Democratas e também com o PSDB. Então o PSD, que é o partido do Kassab, apesar de integrar a base, integrar o governo e estar apoiando Arthur Lira para ser o presidente da Câmara dos Deputados, o PSD é um partido bem de centro, consolidado como sendo um partido de centro. O Kassab já disse que vai lançar candidato próprio, pode ser o Anastasia, talvez o Calil, que é o prefeito de Belo Horizonte, vá para o governo do estado, nós não sabemos ainda, mas é um partido importante para o Ciro Gomes ter o apoio, caso seja possível. É um partido que tem capilaridade, é um partido que tem prefeituras, é um partido que teria o Calil e Minas Gerais e Belo Horizonte, é o terceiro maior colégio eleitoral municipal do país. Então é uma situação importante o apoio do PSD. Eu vejo o apoio do PSD com muito mais bons olhos do que um apoio do Democratas ao Ciro Gomes. Eu vejo o apoio do PSD mais interessante para o Ciro do que o próprio apoio do Democratas. Mas essa é uma outra costura que o Ciro Gomes
precisará desenvolver e consolidar para 2022. Se vier o apoio do PSD para Ciro Gomes, Ciro fica de fato um candidato fortíssimo, porque o PSD é um partido forte. E outra, Gilberto Kassab, nós não podemos nos esquecer, ele é um mago da política. Para onde aquelas bochechas dele apontam é o caminho a ser seguido. Então vamos ficar de olho, principalmente nessa possível aliança entre PDT e PSD para 2022. Esse é a grande questão de Ciro Gomes esse ano. Se Ciro Gomes tiver o apoio do PSD, não importa o PSB, porque é mais forte o Gilberto Kassab do que o PSB inteiro, pelo menos essa é a minha perspectiva, seja em números e em articulação política. Agora, por fim, Ciro Gomes precisará consolidar os seus 12%, porque vendo as pesquisas recentes de intenção de votos e a aprovação de Bolsonaro ali na casa dos 35%, com os 15%, possivelmente já vai dar para ir para o segundo turno. Então, se o Ciro Gomes tiver ali os seus 12%, conseguindo mais 5% do eleitorado, indo para 15%, 17%, ele já tem uma grande chance de ir ao segundo turno. Mas coloquem aqui nos comentários o que você acha, quais são as grandes dificuldades, quais serão as grandes dificuldades de Ciro Gomes para 2022. Gostaria muito de ouvir a sua opinião, deixe aqui nos comentários, me siga no Twitter, @profleoficial e se inscreva também no canal.